Good day, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá. Depois que eu voltei, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, no qual eu trago algumas informações sobre a Austrália, algumas curiosidades, como as coisas acontecem lá, e algumas notícias também que saem lá, nas quais o Brasil é citado, né? Recentemente eu tenho trazido muitas notícias porque eu já trouxe, acho que praticamente todos os assuntos que eu podia falar sobre a Austrália, e então eu tenho trazido mais notícias mesmo. E recentemente saiu lá a notícia sobre as candidaturas, né, a presidente aqui do Brasil. Então, saíram em 4 jornais, mas é a mesma matéria, que inclusive foi escrito pela mesma pessoa, e ela repercutiu nesses 4 jornais. Então, é exatamente a mesma coisa. Eu vou traduzir uma só, depois eu vou dar uma passada nas outras, né, para mostrar, e os links também normalmente estão aqui na descrição, então para quem quiser olhar a notícia exatamente no link onde ela está, né, na fonte, então o link vai estar na descrição, e aí eu vou passar então com vocês aqui as 3, uma delas tem vídeo, que eu vou deixar por último, mas as outras 3 são exatamente iguais, né, então são 3 notícias iguais e uma um pouquinho diferente, que é o vídeo das duas candidaturas principais, né. Então, eles passaram só, eles estão divulgando somente a candidatura, o lançamento, né, do Flávio e do Lula, dos dois, mas que estão à frente, né, nas pesquisas. Então, vamos começar aqui. Essa daqui saiu do Canberra Times, que é o jornal da capital da Austrália, né? A capital da Austrália, assim como aqui no Brasil a capital é Brasília, lá a capital é Canberra. Não é Sydney como muitas pessoas pensam, é Canberra. E, então, esse jornal é um jornal de Canberra, que é da capital da Austrália, e ele reportou, então, né, aqui no título, aqui, quem escreveu foi o Maurício Savaese, deve ser assim que se fala, não tenho certeza, mas pode ser que seja brasileiro pelo nome Maurício, né? Então, dá a impressão que é um brasileiro que escreveu a notícia. Ela foi postada no dia 16 de agosto, né, de 2026 aí, que foi no início da semana, né? E, então, o título dela diz assim: Lula do Brasil e seu rival iniciam campanhas presidenciais. Lula e o seu rival, né, que está aqui no título. Colocaram o nome do Lula e não citaram o nome do rival, só colocaram rival. É um rival, assim, que está perto dele, mas tem outros rivais aí dentro da campanha, né, mas esse é o rival que está mais próximo dele, eu acredito, né. Então, e tinha uma foto aqui que, na verdade, não está aparecendo agora, e embaixo da foto está dizendo o presidente Lula, do Brasil, aclamado pela multidão, com confetes caindo, né, na campanha, no seu início de campanha e no seu comício de início de campanha. Essa foto vai aparecer na outra matéria, deixa eu mostrar aqui já, é essa foto aqui que estava ali. Esta foto do Lula recebendo esses confetes aqui, né? Verde, amarelo, azul e branco. Então, era essa foto que estava aqui, que não está aparecendo agora, né? A fonte da foto é a AP Foto. E aqui, né, no texto, então, eles começam dizendo: os 2 principais candidatos à presidência do Brasil deram início às suas campanhas, reunindo apoiadores em seus redutos políticos, antes do que se prevê ser uma eleição acirrada em outubro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou em tom nostálgico, a mais de 10 mil apoiadores no estádio Vila Euclides, na região metropolitana de São Paulo, na cidade onde ganhou destaque político há 47 anos como líder sindical dos metalúrgicos durante a ditadura militar,
que aconteceu entre 1964 e 1985. Aos 80 anos, porque eles fazem questão de falar a idade de todo mundo, aos 80 anos, usando um chapéu, após um diagnóstico de câncer de pele, ele insistiu que o Brasil precisa de mais políticas como as suas. Nessa outra foto, né? Então, eles... aqui embaixo está dizendo assim, o presidente brasileiro denunciou a interferência estrangeira na política interna, né? Na política interna aqui, AP Foto é a fonte da foto, e então ele aparece aqui na foto, lá no comício, né, de lançamento de campanha. E eles continuam, então, aqui dizendo, e aí, assim, finalmente apareceu foto do Lula, né, porque, como eu já coloquei no outro vídeo, eles anunciaram o início da campanha do Lula e colocaram uma foto do Bolsonaro com o Flávio naquela matéria, que eu achei muito estranho aquilo, até agora eu não consegui entender. Então, continua aqui, o senador Flávio Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, reuniu-se com milhares de eleitores na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O seu pai, que cumpre prisão domiciliar após ter sido condenado por tentativa de golpe, não compareceu ao ato. É muito engraçada esta frase. Seu pai, que está sob prisão domiciliar, por causa, né, após ter sido condenado por uma tentativa de golpe, não atendeu, não foi ao ato, ao comício. É claro que ele não foi, ele está preso. Não tem o menor cabimento esse parágrafo aqui, né? Eu acho que eles incluíram esse parágrafo somente para dizer que o Bolsonaro está preso, né? Para incluir essa informação e sempre colocar aí também essa coisa do golpe. Porque não tem o menor cabimento. Se ele está preso, como é que ele ia comparecer? Não compareceu nem por IA dessa vez, né? Porque implicaram com a IA, então nem com IA não pôde comparecer dessa vez. Em pessoa, como é que ele ia comparecer, né? Não tem cabimento mesmo. Então, continuando aqui nessa outra, Lula reiterou declarações anteriores nas quais denunciava a interferência estrangeira na política brasileira. Seus aliados acusaram o governo dos Estados Unidos de tentar impulsionar a candidatura de Flávio Bolsonaro com medidas como o aumento de tarifas sobre exportações brasileiras e a revogação do visto do embaixador do Brasil em Washington. Essa frase aqui também eu acho meio polêmica pelo seguinte: seus aliados acusaram o governo dos Estados Unidos de tentar impulsionar a candidatura de Flávio Bolsonaro com medidas como o aumento de tarifas. Como é que o aumento de tarifas iria impulsionar a campanha do Flávio Bolsonaro? E a revogação do visto do embaixador do Brasil em Washington. E aí eu faço a mesma pergunta: como é que a revogação do visto vai impulsionar a candidatura do Flávio? Não faz sentido. A conta não fecha aí. Que consequência é essa que daria, que faria com que a candidatura fosse melhor? Então, tá meio estranho. Essas afirmações aí estão estranhas, não tem explicação, né? Então, tem aí uma propaganda. E continua aqui, né, assim, ao falar sobre as vastas reservas de minerais raros do Brasil, Lula disse, abre aspas, ninguém no exterior vai explorar nossos minerais, nós vamos explorá-los em benefício do povo brasileiro, fecha aspas. Então, foi isso que foi citado aqui sobre terras raras. Aqui, uma foto também, né, lá do lançamento da candidatura do Lula, onde se vê uma bandeira do Brasil bem grande e tudo mais, porém, um mar vermelho aqui, né, porque tem algumas bandeirinhas mais... O uniforme é vermelho mesmo, né,
Então, a cor do partido é vermelha e é vermelho que eles usam. Embaixo da foto, então, está descrevendo a foto, o domingo marcou o primeiro dia de campanha para os 13 candidatos que disputam o cargo máximo. E a foto é da AP. Então, aqui eles citam que são 13 candidatos, mas eles estão dando ênfase para os dois mais importantes, né? Continuando, esse pedaço vai dizer assim: Bolsonaro argumentou que abre aspas, o único que pode sentar-se com os Estados Unidos, com a China, com Israel, com o Oriente Médio, com a Índia e com a Argentina, para fechar os melhores e maiores acordos comerciais para a nossa nação, fecha aspas. Eles deveriam, eu acho que acrescentar aqui, que é o Flávio falando, porque tem vários Bolsonaros, né? Tem vários Bolsonaros aí na política, inclusive, então eles deveriam especificar qual deles é que falou. Mesmo estando implícito que foi o Flávio que está lançando a campanha e tudo mais, então eles deveriam, mesmo assim eu acho que eles deveriam deixar explícito qual é, porque é conhecido como Bolsonaro somente o pai, né? E então não é o pai que está dizendo isso. Então, eu acho que também é uma pequena crítica aí para quem escreveu esse artigo. Mais uma. Desculpa aí. A gente está aqui para criticar mesmo, né? Continuando aqui, a convenção do seu partido contou com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e vários membros do governo Trump manifestaram apoio a ele. E aí continua então aqui embaixo da propaganda. O domingo, foi o primeiro dia de campanha para os 13 candidatos na disputa, mas espera-se que muitos eleitores prestem mais atenção quando a propaganda eleitoral começar a ser veiculada na TV e no rádio, no final do mês. Não sei, eu acho que é um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de eleitores talvez comecem a prestar atenção, mas a maioria das pessoas que estão engajadas em política já está comentando isso há muito tempo, né? Então, talvez um pouco mais as pessoas que estão mais alheias à política que comecem aí a pensar nisso a partir da propaganda no rádio e na TV, que não estão mais com tanta força quanto tinham antigamente, né? Anteriormente, antes da internet. Então, continua aqui nessa aspas, né, abre aspas, para uma pessoa que está comentando aqui, abre aspas, parece que estamos começando devagar dessa vez, fecha aspas, disse Flávio Alves, de 68 anos, apoiador de Lula, que mora na mesma rua onde o comício estava sendo realizado, onde a festa ali, né, que comício, ali, é comício. Estava sendo realizado, ele mora ali, comentou isso. E é um apoiador, né? Abre aspas novamente para a mesma pessoa, todos nós esperamos uma eleição acirrada. Mas agora que Lula está no governo, as coisas são diferentes. Não entendi bem, né, o que ele quis dizer aqui, mas tudo bem, também. Muitas vezes eu tento me colocar no lugar de um australiano lendo isso, não entendendo nada do que acontece aqui no Brasil, ele provavelmente não vai entender bem também o que a pessoa está falando, né? E fica até uma fala assim meio solta aí na matéria toda. Há 4 anos, Lula derrotou o então presidente Jair Bolsonaro com 50,9% dos votos. Né? Então, está citando aqui, 50,9% foi só 0,9%, não foi nem 1% a mais, né? Então, foi assim, também foi muito acirrada e também ganhou por uma margem bem pequena. Continuando, outro candidato à presidência, o Ronaldo Caiado, ex-governador e liderança no agronegócio, percorreu os arredores de Brasília e reforçou seu perfil de oposição a Lula, né, seu anti-Lula. Outro ainda
adversário de Lula, Romeu Zema, encontrou-se com eleitores e participou de uma cerimônia católica no interior de Minas Gerais, estado que governou até pouco tempo e que é considerado um termômetro eleitoral, né? Aqui, considerado bellwether state for the elections. Lula, que busca seu quarto mandato, que busca seu quarto mandato não consecutivo, e Bolsonaro tentam atrair o voto feminino, né? Então, eles tentam aqui alcançar os votos femininos, as eleitoras femininas. As mulheres representam quase 53% dos 158 milhões de eleitores aptos no Brasil, segundo a Justiça Eleitoral. Então, desculpa aí, mas eu lembrei, me veio na cabeça uma foto que apareceu essa semana e que reflete bem o que está dizendo nesse parágrafo, né, que é uma foto que foi até comentada do Flávio aí, e aí me veio isso na cabeça, e aí eu começo a rir, porque eu não consigo me controlar com essas coisas. Bom, vamos lá, abre aspas. Os homens precisam aprender desde a infância que não são melhores do que as mulheres. Precisamos ser iguais, fecha aspas, disse Lula, enquanto a primeira-dama Rosângela da Silva, ao seu lado, concordava com a cabeça, né? Aqui, né, parada ao seu lado, nodding, concordava com a cabeça, acenava. Sem comentários. Continuando aqui, ela foi uma das primeiras oradoras do evento em São Bernardo do Campo, cidade onde Lula viveu grande parte da sua vida. Continuando, Lula disse que lançará seu plano de governo em até 10 dias, com mais detalhes sobre suas políticas voltadas para as mulheres, suas políticas, aqui são as políticas beneficiando as mulheres, incluindo iniciativas na área da educação e medidas para prevenir e punir violência contra a mulher. Então, essas aí são a base, né, do plano de campanha dele. Aqui, então, uma foto do Flávio no lançamento da candidatura dele. Eu levanto o fato de que essa foto mostra as pessoas. Esta foto mostra pessoas. Aquela outra foto mostra pessoas, né? A foto dos confetes caindo. Esta foto parece que propositalmente tirada de baixo para cima para não mostrar pessoas ao redor. Truque de marketing, vamos dizer assim, né? Não está assim sendo tão claro, está tentando colocar o lado de todo mundo, mas o artigo está obviamente pendendo para um lado, mas não quer deixar isso tão claro, então usa alguns artifícios para isso. Aí embaixo da foto está escrito assim: todo estudante, abre aspas, tem o direito de sonhar em ser Elon Musk, fecha aspas, segundo Flávio Bolsonaro, e a foto é da EPA Foto. Então, essa foto é de uma fonte diferente da foto, das fotos, né, do Lula, que são da AP Foto. É uma outra agência, né, um outro fotógrafo. Então, finaliza aí com uma pequena descrição aí do Bolsonaro, dizendo: o senador Bolsonaro, com a mãe e a esposa ao seu lado, disse aos apoiadores que trabalharia para combater a violência
work to fight fight violence against women. Iria trabalhar para combater a violência contra a mulher, contra as mulheres, né? Flávio Bolsonaro busca se diferenciar de seu pai. Distinguish himself from his father. No seu discurso, o Bolsonaro mais jovem, o jovem Bolsonaro, prometeu combater o crime, fight crime, e remover das escolas brasileiras o que descreveu como ideologia de esquerda, né? Então, aqui, remover o que ele descreveu como esquerda, left-wing ideology from Brazilian schools, né? Remover das escolas o que ele descreve como ideologias de esquerda. E aí, vai terminar aqui, então, com a última frase, que já está falando ali em cima na foto. Todo estudante, abre aspas, tem o direito de sonhar em ser Elon Musk um dia, fecha aspas, disse ele. E, né, a fonte Australian Associated Press, mas foi escrita por Maurício Savarese. E é isso que eles postaram, então, sobre os lançamentos de campanha. Usaram uma matéria para falar sobre os dois mais importantes e os dois que estão abaixo deles, né, o Caiado e o Zema. Vamos aqui ver essa matéria aqui, que também é bem parecida, é aqui da Líder, né, é theleader.com.au, o site, e foi o mesmo autor, né, então está escrito exatamente as mesmas coisas, tem essa foto aqui dos confetes, né, as mesmas coisas que ele falou na outra, essa mesma foto que aparece na outra matéria também, do Canberra Times, esta foto que também aparece lá, né, mesmo texto, exatamente o mesmo texto, aqui falando sobre o Caiado, aqui falando sobre o Zema, esta foto, a única foto que aparece aqui do lançamento de candidatura do Flávio está, como eu falei, não aparece ninguém, aparece uma pessoa só, isso é bem, se você pensar em mensagem subliminar, isso é bem, tá bem explícito alguma coisa. Aqui nós temos um site você pode ver aqui, ó, Michael West Media, Independent Journalist, é um jornalista independente. Ele copiou a matéria do Maurício, né? Ele copiou exatamente igual, está exatamente com as mesmas falas, né? Mas ele lançou no dia 17 de agosto. Aqui o Líder lançou também no dia 16 de agosto, né? 16 de agosto aqui. Então, foi ao mesmo tempo Canberra Times e theleader.com.au. Aqui, o Michael West lançou no dia 17 de agosto. Ele copiou exatamente o que está escrito o que foi escrito pelo Maurício. Usou também esta foto aqui dos confetes, usou essa foto, né, exatamente igual, aqui também, falando as mesmas coisas que falou lá no outro, Ronaldo Caiado, Zema, né, aqui o São Bernardo, aquele senhor que falou, Flávio Alves, que falou sobre o Lula, tudo exatamente a mesma coisa, a mesma foto aqui embaixo, e também termina. Ele copiou exatamente a mesma matéria, inclusive com as mesmas fotos. Terminando aqui, vamos conferir aqui a última, né? Todo mundo pode ser um Elon Musk, tem direito de ser um Elon Musk, e tal. E aí nós temos aqui, então, essa matéria que saiu no The Australian, essa matéria saiu na quarta-feira, dia 19 de agosto, e ela vai trazer, então, um vídeo. Não foi a matéria, não foi aí baseada no que foi escrito nessas outras matérias aí, nesses outros jornais, né? Aqui embaixo está a descrição assim, o mesmo título, né? Lula do Brasil e Flávio Bolsonaro, aqui não colocou seu rival, colocou Lula do Brasil e Flávio Bolsonaro lançam suas campanhas presidenciais.
o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lançou sua campanha final de reeleição, né, deu início, né, e no domingo, 16 de agosto, no histórico estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Enquanto o candidato rival, o senador Flávio Bolsonaro, lançou a sua campanha com um comício no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. E, então, vamos aqui assistir o vídeo, e que vai... Não tem o que eu traduzir, porque é o seguinte, ele está traduzindo, a pessoa que fala inglês no vídeo, está traduzindo o que eles falaram na campanha. Então, eu vou passar o vídeo, já ficou um pouquinho longo esse vídeo aqui, eu vou passar o vídeo, e aí a gente já termina, só para vocês verem o que eles falaram e o que eles passaram aí na reportagem, e é como esse daqui foi no The Australian, né, que é um outro jornal lá da Austrália, e é isso que é assim que foi reportado lá, é assim que os australianos estão vendo como está começando a campanha, né, de eleição aqui no Brasil, de eleição para presidente no Brasil. É assim que eles estão recebendo as notícias. Deixa eu voltar aqui, aí já vai começar. Luiz Inácio Lula da Silva! Muito obrigado a cada trabalhador. Thank you very much to every worker who, on election day, had the courage to stand up and say, I'm going to put a blue-collar worker, someone with little formal schooling, possessing only a primary education and a Chennai course, in the presidency of the republic. Eu só tenho um diploma primário e um curso de Chennai. But I have something the others don't. I know your hearts and minds. Conheço o coração e a mente de vocês. Meu Brasil. My Brazil, the current government is a government that fights with everyone, but fights with those who are far away, fights with countries that are thousands of miles away from us, fights with countries on other continents. Quilômetros de distância da gente. Briga! But the current government doesn't fight with cell phone thieves. The current government doesn't fight with drug traffickers, doesn't fight with rapists, doesn't fight with robbers, doesn't fight with murderers. Não briga com assassino! I am going to fight for you. Eu vou brigar por você! Então é isso. UK's Pode parar, aí já começa uma outra notícia, né, de outro lugar. Só deixando claro que eu tenho a minha opinião, mas eu não estou colocando a minha opinião aqui. Eu estou somente verificando o que foi noticiado lá, trazendo aqui, traduzindo e dizendo como é que as coisas estão sendo reportadas lá. Não fui eu que fiz a matéria, não estou dizendo se está certo, se está errada. Estou tentando não colocar a minha opinião aqui. Os comentários que eu fiz são comentários que eu acho pertinentes, porque são coisas que estão à mostra, né? Dá para se perceber aí nas matérias. Mas, então, é dessa maneira que foi reportado. Logo depois do lançamento, foi escrita uma matéria que foi lançada em 3 veículos de mídia diferentes, e depois, na quarta-feira, esta matéria que foi aí, esse videozinho, que mostra, eu acho que um pouco melhor do que está sendo descrito, porque descrever uma coisa, aliás, descrever é uma coisa, e mostrar vídeo, mostrar as coisas acontecendo, é outra coisa, né? Me parece que aqui teve também um pouco de, assim, tentando mostrar que tinha mais pessoas em mas olha, aqui também mostra muita gente, né? Se bem que na hora que mostrou ali a imagem de cima, parece que não tem tantas pessoas, mas eu acho que essa imagem aqui é do começo, né, do início e tal. Mas eu também não fiz um levantamento para saber quantas pessoas foram em cada lugar, eu nem estava acompanhando muito isso. Então, é isso que eu tinha para trazer. Tinha outras notícias, mas eu não estou conseguindo gravar, não estou tendo muito tempo, então acho que elas não são muito relevantes, aí mais sobre minerais e terras raras, que eu fiz alguns vídeos, não tiveram muitas visualizações, então acho que não tem por que eu perder esse tempo fazendo o vídeo e se não está tendo interesse, né? Então, deixa lá os minerais e as terras raras que a Austrália estão falando muito, né, sobre aqui.
sobre o Brasil, eles estão de olho, eles estão comentando ali sobre empresas que estão investindo nisso aqui no Brasil, que estão tentando explorar, tentando vender ações dessas mineradoras aí que estão trabalhando aqui no Brasil. Também não faço ideia do motivo que eles estão fazendo isso, então só trazer a notícia também não está repercutindo, muita gente não está tendo interesse de ver, então também não tem sentido eu perder esse tempo fazendo isso no momento que eu estou bastante ocupada. Mas essa notícia do lançamento de candidaturas eu achei importante trazer. Então, eu fiz esse vídeo hoje, que desmarcaram uma aula, então eu consegui esse tempinho para gravar esse vídeo e postar aí. Obrigada para quem assistiu, para quem ficou até aqui, e eu agradeço se deixar um like para mim, e se quiser deixar um comentário, será muito bem-vindo. Obrigada por assistir, bye bye, até a próxima.